Graça e paz, comunidade. Bem-vindos a mais um Refúgio News, o seu ponto de encontro com as principais notícias da semana. Eu quero fazer um convite importante. Você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp da comunidade, aponte a câmera do seu celular e fique por dentro de todos os nossos cultos e anúncios. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nós temos o Meet, um momento de discipulado durante a nossa semana. E quarta-feira temos o nosso encontro às 20 horas da noite. Vem e traga sua família. Aos domingos em 2 horários. Às 9h30 da manhã e 18h30 da noite temos nosso culto da família. Para você, jovem da comunidade, aponte sua câmera para esse QR Code e faça parte do grupo de jovens aqui da comunidade, Refúgio Movement. Graça e paz, comunidade, aqui pastora Márcia, chamando você que quer dar um up na sua vida ministerial e conhecer um pouco mais da nossa comunidade. Venha participar do Refúgio Start. Nos procure aos finais do culto, para você que quer caminhar com Cristo e conhecer um pouco mais das atividades da comunidade. Esperamos por você. Esse recado é para você que está namorando, que é noivo, tem a pré-intenção de casar, e para você, casado. Não fique de fora do nosso discipulado. Toda última sexta-feira do mês tem sido uma bênção. Nós contamos com a sua presença. Fale com um dos responsáveis desse departamento. Esperamos você. Mas lá na minha casa eu já tinha anunciado. Diz para elas que eu estou silenciando Satanás hoje. E você vai viver cada um dos projetos que Deus colocou no seu coração. Em nome de Jesus. Eu e o Lia estamos aqui para fazer um convite especial para todos os pais e crianças aqui da comunidade. Dia 30 de agosto acontecerá o Congresso Kids com o tema Conectados em Jesus. Traga o seu filho para participar desse evento que será totalmente direcionado para ele aqui na nossa comunidade. Né, Lian? Vem! Ser igreja vai muito além das 4 paredes. Ser igreja é enxergar o necessitado, ouvir o que sofre, estender a mão, dividir o pão. Na área social da comunidade Rocha de Refúgio, colocamos o amor em movimento. Cada cesta básica, cada visita, cada gesto carrega uma mensagem. Você não está só. Deus se importa com você. A Bíblia nos lembra que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Tiago 1, verso 27. E é por isso que servimos, porque isso também é ser igreja. É acolher, é amar, dar destino, é viver o evangelho na prática. Junte-se a nós nessa missão. Seja resposta, seja refúgio.
meu Pai, que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós declaramos tua fidelidade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E tua bondade, diga, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia, louvem ao Senhor. Obrigado em todo. Declare para Ele o seu amor, a sua gratidão. Obrigado, Jesus. Tudo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, porque Ele é bom, Ele não falha. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, como um cheiro suave, Senhor, até o Teu trono. Aleluia, Tu és digno, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Feche seus olhos e fale com Ele. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu. Você pode se render e dizer isso? Santo és incomparável.
a tumba vazia. Proclamam a tua glória, oh Espírito Santo de Deus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória pra todo sempre, eternamente. De todo nome está. Oh, declara quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, igreja! Quero ainda nesse espírito ministrar aqui sobre a sua vida financeira. A oferta, o dízimo, nada mais é do que uma adoração ao Senhor também. Eu quero ler aqui com vocês 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. Rapidamente, não quero tomar muito tempo. Lembre-se disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? A palavra é bem clara aqui. Quem planta muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, colhe nada. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de nós semearmos. O Senhor quer nos abençoar. E nós não podemos perder a oportunidade de semear na casa do Senhor com alegria, como diz aqui na palavra. Semear sem medo, sem pesar. Porque o Senhor, Ele quer todos os dias nos dar novidade de vida e também nas nossas finanças. E nós precisamos ser extraordinários na nossa semente. Se nós queremos colher algo diferente, nós precisamos fazer uma semente diferente. Nós precisamos fazer um movimento diferente do que nós estamos acostumados. Esses dias eu conversava com uma pessoa e a pessoa falou para mim: eu estou fazendo uma campanha de oração para que o Senhor mude a minha situação financeira. Eu falei: a campanha de oração é válida, mas você precisa semear, você precisa fazer um movimento diferente. Quando a gente se movimenta diferente, o céu se move ao nosso favor. Quando a gente semeia diferente, quando a gente dá aquele valor que às vezes a gente fica com medo, com receio, que é aquilo que a gente tem, e com medo de faltar, é aí que o Senhor está vendo a sua fé. Esses dias eu estava no culto de domingo, e eu tenho um propósito com o Senhor, que todos os cultos eu quero semear. Eu falo: Senhor, me dá a semente que eu quero semear todos os cultos. E num culto de domingo eu estava com apenas R$30 na minha conta. Eu falei assim: Senhor, eu vou semear, esse aqui, vai ser esse. E semeei e fiquei sem nada. E eu precisava de honrar um compromisso na segunda-feira. E segunda-feira geralmente é um dia que eu não trabalho, é um dia que é improvável entrar dinheiro na minha conta. Mas eu fiz a minha semente ali, e quando foi na segunda-feira, acordei, já tinha um Pix lá na minha conta, com valor mais do que eu precisava para honrar o meu compromisso, de um pedido de uma cliente que tinha feito um pedido há 2 meses atrás,
para o mês que vem ainda, que é o pedido dela, e ela me pagou antecipadamente esse valor, deu para me cobrir o meu compromisso e ainda sobrou. Então, e o Senhor, ele é assim, né? Ele faz as coisas e ele deixa a marca que foi ele que fez, porque essa cliente é uma cliente que ela é improvável de pagar antecipado, ela sempre paga depois e está tudo bem, é uma cliente que eu já conheço e está tudo bem por isso. Então, quando eu vi que era o Pix dela, eu falei, não estou acreditando, o Senhor é maravilhoso e Ele não nos deixa, Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, nessa noite, pegue a sua melhor oferta, pegue o seu dízimo, honre os princípios. Às vezes, honrar um princípio é mais válido do que uma oração. Às vezes, a gente fica orando tanto para Deus mudar a nossa vida financeira, e só é a questão da gente honrar os princípios e ser obediente à palavra do Senhor. Então, pegue a sua oferta nessa noite, o seu dízimo, faça um propósito, coloque um nome na sua oferta, faça um movimento diferente do que você está acostumado, e você vai ver o Senhor honrar a sua fé. Amém? Se coloque de pé. Quem vai trazer em espécie, o QR Code está aqui. Quem for fazer pelos meios digitais, eu quero orar por você. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui, ó Pai. Queremos te render graças, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas ofertas, Senhor, os nossos dízimos, Pai. Os propósitos, Pai, que o teu povo tem lançado nesse altar, ó Deus. Pai querido, dê sinais a esse povo, Senhor, que eles possam, Senhor, provar e ver que o Senhor é bom, ó Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abre portas, Senhor, aonde não tem. Surpreenda-os, o Senhor, de maneira sobrenatural, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, por uma bênção financeira, Senhor. Eu quero declarar uma bênção financeira sobre a vida do Teu povo, Pai. Nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Que testemunhos, Senhor, venham subir pessoas aqui para contar testemunhos, Senhor, para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É um motivo de grande alegria, grande honra estarmos aqui reunidos. E hoje foi me concedida essa responsabilidade. Eu falei, não sei se eu choro ou se eu dou risada. Mas, pode baixar só um pouquinho a luz. A palavra que o Senhor me deu se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio nos manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como nós que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a carta de Coríntios. E a igreja de Corinto ela enfrentava vários problemas sérios naquela época, como divisões internas, imoralidade sexual, abuso dos dons espirituais e dúvidas sobre a ressurreição. Além desses problemas, a igreja enfrentava questões como negligência na liturgia e conflitos sobre a coleta para os pobres em Jerusalém. Essa mesma igreja que passou por todas essas adversidades era uma igreja a qual possuía
todos os dons. E Paulo descreve na primeira carta que a igreja foi ricamente abençoada, não lhe faltando nenhum daqueles dons. E Paulo, quando escreve essa carta, ele está passando por um período de adversidade, um período que ele escreve nos versículos anteriores, essa carta com lágrimas, chorando, sentindo dores, porque ele, aquele homem que outrora era um dos maiores perseguidores da igreja, hoje é um dos maiores missionários e implantadores de igreja que nós podemos ver. E sabe que o mais doloroso é ver que a igreja de Corinto era uma igreja tão abençoada, a qual possuía tantos dons e estava passando por todos esses problemas. E quando ela passava por todos esses problemas, uma das coisas que me chama a atenção é que as coisas a qual o apóstolo Paulo havia instruído, havia falado, já não estava fazendo mais efeito para eles. Eles já não estavam mais querendo obedecer, eles já não estavam mais querendo ouvir, eles já não estavam mais querendo praticar as boas obras. Mas como assim, Maria? A igreja tinha todos os dons. Sim, ela falava em línguas, ela curava, ela libertava, ela transformava, mas dentro da igreja havia divisão, havia imoralidade sexual, havia incredulidade, havia distorção da palavra litúrgica de Deus. E havia coração endurecido. E sabe que para aquele homem era motivo de se chorar mesmo. Porque ele não teve qualquer encontro com Deus. Ele teve o encontro com Deus. Ele era influente. Ele era um homem que tinha poder e autoridade sobre as suas mãos. E ele foi derrubado exclusivamente por Deus. Ele ficou sem visão por 3 dias. E sabe que mesmo nós temos patente, influência, dons, título eclesiástico, existem tempos em que o Senhor nos derruba. Existem tempos que o Senhor ele tem um momento de conserto conosco. Porque perceba que a visão de Paulo, de Saulo na época estava distorcida. Porque ele perseguia o povo de Deus. Aí Deus atingiu o que nele? Não foi suas pernas. Não foi seus braços. Não. Deus atingiu diretamente na visão de Paulo. Porque quando a nossa visão não está alinhada ao propósito de Deus, nós já não cumprimos com excelência aquilo que Ele entregou sobre as nossas mãos. Quando a visão da igreja não está alinhada ao propósito de Deus, começa a acontecer todos esses problemas, como aconteceu na igreja de Corinto. Mas existe alguém como Paulo, existe alguém como Tito, que foi intermediador e não desistiu da igreja, não desistiu do povo. Paulo escreveu uma carta, escreveu essa segunda, chorando em lágrimas, se manteve firme, advertindo o povo. Mas mesmo em meio à adversidade, ele não cessou de amar aquele povo. Ele podia ter desistido, podia ter dito: Senhor, a igreja é abençoada, mas o povo quer ser rebelde com o Senhor. E aí, quando Paulo ele fala no versículo 14 sobre o triunfo, ele quer dizer que triunfamos quando exercemos a constante fé na cruz, o que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para operar na nossa vida e proporcionar a vitória. Sabe que muitas vezes nós queremos triunfar diante de tantas coisas e esquecemos que o verdadeiro triunfo está em Deus. O verdadeiro triunfo está em ser reconhecido no céu. O verdadeiro triunfo está em exercer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é o quê? Ele fez o quê? A cruz. A cruz é o maior exemplo de perdão, de amor, de renúncia, de obediência e de propósito. Porque quando nós falamos da fragrância, quando nós falamos de perfume, automaticamente nós lembramos o quê? De um bom cheiro. De um bom perfume, algo bonito, um frasco lindo. Ai, porque está exalando um bom cheiro. Quando nós arrumamos a casa, que vemos aquela casa limpa, ela está exalando o quê? Um bom perfume. Só que quando nós olhamos para a cruz, as marcas de Jesus não são bonitas. Quando nós olhamos para a cruz, aquele sangue talvez não tenha um bom cheiro.
Quando nós olhamos para a cruz, quando ele estava sendo massacrado, açoitado, ele não estava transpirando o seu suor, não estava um bom cheiro. Mas ali, com aquelas marcas, ele estava exalando a verdadeira essência de Deus e o perfume de Cristo. As nossas marcas, sim, são necessárias para que nós possássemos exalar o verdadeiro perfume de Cristo. Como que é extraído esse perfume de Cristo? Através dos processos. Como que é extraído esses perfumes de Cristo? Através da palavra, através da obediência, através da renúncia. Renunciando o quê? As nossas vontades. Renunciando o quê? A falta de perdão, porque não é fácil a gente ter um coração perdoador. E aqui nós estamos falando de uma igreja extremamente abençoada, riquíssima de dons. Nós estamos falando de uma igreja a qual era tão cheia de bênçãos de Deus, mas uma igreja que se corrompeu dentro da bênção de Deus. E sabe que isso não é diferente comigo e com você. Nós podemos estar cheios de dons, nós podemos ter título eclesiástico, nós podemos fazer tantas coisas porque o Senhor não tira o dom de ninguém. Mas nós podemos sim estar cheio de tudo isso e estar dividido no centro da vontade de Deus. Dividido sem saber se, Senhor, eu sei que o Senhor quer isso para mim, mas a minha vontade diz que é isso que eu tenho que fazer, então eu não vou cumprir a tua vontade. Dividido em chegar um irmão dentro da igreja, passando por alguma adversidade, em vez de nós olharmos para ele com amor, não com julgamento pelo seu pecado, pelo aquilo que ele fez, e olhar como amor, como o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele podia muito bem ter se rebelado contra eles, mas a todo momento ele está se mantendo firme no propósito de Deus e amando a igreja de Corinto com amor. Tanto que a partir do versículo 14 de 2 Coríntios, o tema se diz perdão. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos não só perdoar o nosso próximo, mas nós precisamos perdoar nós mesmos pelas nossas negligências. Nós precisamos perdoar nós mesmos por, às vezes, não cumprir aquilo que o Senhor designou sobre a nossa vida. Nós devemos também perdoar nós mesmos por, muitas das vezes, o Senhor querer nos despertar e a gente permanecer, querer ficar cochilando em dois pensamentos. Ah, Senhor, isso aqui não dá para mim agora. E aí nós queremos viver triunfo na vida. Mas como viver triunfo sem triunfar diante da presença de Deus? Como viver um verdadeiro triunfo na terra? Como viver um verdadeiro triunfo no seu ministério? Sem você querer triunfar o verdadeiro que é na cruz. Que nem sempre é bonito, mas exala o bom perfume de Cristo. Sabe que no Salmo 141, versículo 2, vai dizer assim: suba a tua presença, a minha oração com incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. E mais uma vez o Senhor menciona uma passagem na Bíblia falando sobre aroma, sobre incenso. E era uma prática de incenso no culto onde a fumaça aromática era oferecida a Deus como sacrifício. E por que era oferecida a Deus como sacrifício? Era a hora nona. A hora nona são as 15 horas da tarde. O horário que Jesus foi o quê? Crucificado naquela cruz. Então, a todo momento, se fala de fragrância, se fala de bom perfume, mas não tem como ter um bom perfume de Cristo se nós não nos lembrarmos da verdadeira cruz, que é o sacrifício, que são muitas vezes as lágrimas escorrendo no seu rosto, e você dizendo: Senhor, essas lágrimas que estão escorrendo não está assim um bom jeito para te adorar. E o Senhor está dizendo: pode não estar bonito para você, mas no céu está subindo como um cheiro suave às minhas narinas. Ah, essas marcas que estão causando sangramento em você, pode não estar bom para você, mas o seu sangramento sai virtude da minha vida. As marcas, as adversidades, dores e percas que passamos pelo nome de Jesus baseado na cruz, elas estão exalando o bom perfume de Cristo. Sabe que exalar o bom perfume de Cristo é estabelecer a obediência a Ele e cumprir o nosso propósito. Sabe que aqui o apóstolo Paulo, no versículo 16, quando ele fala assim: para com estes o cheiro de morte para a morte,
para com aqueles o aroma da vida para a vida. Quem é suficiente para estas coisas? Ele vai dizer que se referem àqueles do cheiro da morte que rejeitam a cruz. E sabe que o cheiro da morte é um cheiro tão ruim, porque quando uma pessoa morre, automaticamente quando ela não é cremada, ela vai ter que se submeter a, como é aquele líquido? Formol, para que não fique com mau cheiro, para que o corpo de imediato não saia aquelas secreções, aí enche de tampão nos ouvidos, nos lugares que sai aquele líquido, e o líquido é cheiroso de quando a pessoa morre? É insuportável. A aparência é bonita quando a pessoa morre? Não. Ela tem às vezes que se maquiar, porque dependendo da morte, ela fica totalmente deformada. Maria, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que assim somos nós vivos quando estamos mortos em Deus. Assim nós cheiramos mal como um defunto, ele fede quando a sua vida acabou. Assim nós ficamos na terra muitas vezes vivos, triunfando em muitos lugares, mas cheirando mal diante do Senhor. E aí nessa noite o Senhor nos convida a ter uma vida eterna, uma vida sobre toda a vida, porque mesmo aquele que morrer crendo em Deus, ele viverá para sempre. Sabe que o que é necessário nós deixarmos nessa noite? Para que esse mau cheiro, esse formol de Satanás, ele vem para poder maquiar, porque o formol serve para maquiar. O fedor continua ali do defunto. O tampão nos ouvidos serve para maquiar, para encobrir a secreção podre que vai sair dos teus ouvidos. Os formol, ele serve para conservar a tua carne, para ela não apodrecer ali no momento fúnebre. E o formol de Satanás é a contenda. O formol de Satanás é a lascívia. O formol de Satanás é a idolatria. O formol de Satanás é a corrupção. O formol de Satanás é você se vender através da palavra de Deus. O formol de Satanás é a divisão dentro da igreja. Isso é o formol de Satanás. Mas Deus veio para quê? Deus veio nem que for para nos despir inteiro, mas Ele vem para trazer vida. Ele vem para limpar. Ele vem para purificar. Ele vem sim para dar dons espirituais para nós. Ele vem sim, mas para dar o verdadeiro triunfo, para que através de nós o bom perfume dele seja exalado e vidas que estão no cenário de morte possam ser alcançadas e purificadas. E sabe que para a gente viver essa vida plena, mesmo cheia de marcas, mas exalando o bom perfume de Cristo, nós precisamos exercer a humildade. Não adianta ter orgulho com Deus. Não adianta ter orgulho com as suas lepras. Não adianta ter orgulho com as suas adversidades que você passa. Não. Mas quando nós exercemos a humildade, Senhor, eu estou todo podre por dentro, mas eu quero ser limpo nessa noite. Senhor, talvez algumas partes da minha vida estão com alguns tampões querendo maquiar que sai aquele líquido, querendo maquiar aquilo que eu sou na íntegra. A verdadeira imagem é aquilo que eu sou na íntegra, aquilo que está de dentro para fora. Não é somente aquilo que está externo. O que está externo é muito fácil de se arrumar. O que está externo pode se pôr um bom perfume, uma boa roupa, um bom cabelo, uma boa unha. O homem pode fazer a barba, se arrumar e está por fora o triunfo. Mas a verdadeira imagem está triunfando por dentro. O Senhor está gritando por dentro da nossa alma que Ele quer limpar. Nem que necessário for, Ele vai tirando o tampão dos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. E quando os meus ouvidos estão entupidos, obstruídos, eu não consigo ouvir a direção que o meu Pai está me dando. E aí como é que se anda sem direção? Você pode até ver
mas você continua cego, porque você não ouve a palavra dele, você não ouve a ele. E quando nós não ouvimos ao Senhor, nós não temos como ter uma boa direção de vida. E aí ele vai tirando o tampão das narinas, porque nós precisamos sentir o cheiro dele. Nós precisamos sentir o bom perfume na hora da nossa oração no secreto. Mas também nós precisamos sentir o mau cheiro das nossas lepras, que também se encontram em secreto. E sabe que quando o Senhor vai tirando muitas vezes o tampão da nossa boca, é que quando a gente ouve a palavra, a nossa visão é aberta, nós encontramos a direção. E aí quando nós sentimos o cheiro daquilo que não presta mais para a nossa vida, nós começamos a sentir o bom perfume de Deus. E aí eu escuto, eu vejo, eu sinto, e aquilo que eu escuto eu falo. E eu falo palavras de cura, eu falo palavras de libertação, eu falo palavras que edificam no ambiente a qual o Senhor me colocar. E aí vidas são alcançadas através de nossa vida. Sabe que se fosse por Pedro, o cristianismo só ficava ali entre os judeus. Mas foi um homem que era perseguidor da igreja, que o Senhor levantou. E o encontro que aquele homem teve com Deus foi tão genuíno, que a humildade dele foi mais bonita ainda. Que foi através dele que ele não olhou se era gentil, ele não olhou se era judeu, ele não olhou se a igreja de Corinto estava corrompida, não. Ele só olhou para o amor, porque ele lembrou que foi o amor de Cristo que mudou a vida dele. Foi o amor de Deus que foi tão incondicional por ele que disse: olha, cara, agora eu vou te derrubar do cavalo e vou mudar a pronúncia do teu nome. Agora tu não se chama mais Saulo, mas agora tu se chamará Paulo, e sobre ti eu entrego a minha palavra, sobre ti eu entrego a minha responsabilidade, sobre ti eu entrego os meus dons da minha igreja. Sobre ti eu confio que tu serás um porta-voz da minha palavra. Perceba que quem somos nós para não agir com amor e perdoar qualquer pessoa? E quando eu falo qualquer pessoa é porque a todo momento nós passamos por adversidade. Nós passamos por traições, nós passamos por calúnias, nós passamos por erros. E aí nós perdemos tempo em ficar com o coração dividido com o próximo. Perdemos tempo em querer falar do próximo, em querer julgar o próximo. Por quê? Pelaquilo que vemos ou pelaquilo que ouvimos? Não. Quando esse sentimento vem no nosso coração, a gente tem que lembrar que a gente é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo precisa ter um coração perdoador. A igreja de Cristo precisa amar muito como Jesus nos ama. A igreja de Cristo tem que sempre olhar para a cruz e lembrar: Ele muito me amou, por isso que Ele colocou seu único filho para morrer naquela cruz, para que eu tivesse a oportunidade de vida. E é por isso que o apóstolo Paulo olhou para os coríntios com tanto amor, com tanta insistência. Aí ele trocou Timóteo e colocou Tito, porque Timóteo não estava dando certo a interpretação com aquele povo, o povo não estava ouvindo. Aí ele falou: não, eu não vou desistir, eu não posso estar lá, eu tenho que estar fazendo missão, então eu vou colocar Tito, porque aí Tito, a palavra de Tito foi diferente, Tito foi companheiro, e aí Tito foi trazendo o quê? A união de novo para dentro da igreja de Corinto. Não se preocupe, porque se você não quer fazer, Deus sempre levantará outro para fazer em seu lugar. Não se preocupe se você, de alguma forma, está rejeitando o seu ministério, o seu chamado. O chamado de Deus, a obra de Deus não vai parar. Deus sempre levantará alguém no seu lugar. Nós não somos insubstituíveis em Deus. Mas o Senhor olha para nós com tanto amor, que Ele conta conosco para que grandes feitos da palavra dEle possam se cumprir na nossa vida. Sabe que nessa noite o Senhor nos convida a nos limparmos. Nessa noite o Senhor nos convida a nos purificarmos de dentro para fora. Sabe que
Eu faço consultoria de imagem e muitas pessoas me procuram, porque por aí consultoria de imagem é vestir para ser. É preocupada só em estar com uma boa roupa, estar bem apresentável em algum lugar, transmitir uma imagem que passe autoridade, está tudo bem, isso é técnica, a gente aprende isso. Só que quando o Senhor me chamou para esse propósito, Ele disse que queria que a minha consultoria fosse uma consultoria com propósito. Todas as clientes que me procuram, antes de montar o seu look, antes de montar qualquer coisa para ela, eu digo, como que está a tua alma? Como que está o teu coração? Como que está o teu sentimento? Não adianta eu montar uma imagem que passe autoridade de acordo com o seu segmento, se o seu coração não está alinhado com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você vai triunfar por fora e vai estar todo quebrado, podre por dentro. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que a gente seja de dentro para fora. O Senhor quer que a gente revele a nossa verdadeira essência. E qual é a nossa essência? A essência de Cristo. Porque nós somos filhos daquele que nos chamou. Se nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança. E qual é a herança que Ele nos confiou? Ele nos confiou a terra. Ele, quando formou a terra, Ele foi dando desígnios sobre isso aqui. Você tem autoridade sobre o plantio. Você vai comer do fruto do seu trabalho. Olha, Ele pegou, olhou para a terra e disse assim, eu vou dar um dilúvio. Mas Ele disse, não, ainda achei graça em Noé. Então Noé faz uma arca. Ele deu o que para Noé? Ele deu autoridade. Ele deu governo para Noé salvar ainda a humanidade. Deu governo para Noé salvar um povo. Então perceba que você não é qualquer um para Deus. Você pode não valer nada aqui na terra, mas o céu te reconhece, o céu te ouve, o céu conta com você. E quando o céu conta conosco, não há quem possa revogar. Talvez o céu olhou para você nesse cenário dentro da tua casa, da tua família, e talvez você pense, nossa, eu devia ter nascido numa família melhor, eu devia ter nascido com menos problema, menos traumas. Não. O céu olhou para você e achou graça em você. Nessa família, com esses traumas, com essas percas, com essas adversidades. Por quê, Maria? Porque isso são marcas que é necessário para que nós possássemos levar o verdadeiro evangelho da cruz. E Deus conta conosco para fazer coisas extraordinárias, mesmo nós sendo mulheres e homens improváveis diante de Deus. Você acha que eu tenho alguma probabilidade de estar aqui? Não. Você acha que eu tenho alguma probabilidade de estar de pé? Não. Mas a boa mão poderosa do Senhor me sustenta todos os dias. Sabe que nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ter ciência daquilo que nós somos e daquilo que carregamos em Deus. Independente das adversidades, existe um Pai que te sustenta. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, existe um Deus que te sustenta, que cuida e que conta com você. Você já viu? Eu já vi. Pessoas que não sabem nem falar, nem escrever. Mas quando Deus quer usar, quando Deus quer pôr para pregar, você jura que a pessoa fez teologia. Sabe o que é isso? É Deus pegando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E muitas vezes nós nos perdemos por algumas coisas que o Senhor nos dá a graça de conquistar. Mas o Senhor está nos abrindo os olhos nessa noite, para que nós possamos sempre ter os olhos voltados para a cruz. Que os nossos ouvidos sempre estejam abertos para ouvir a palavra dEle, para ouvir a direção dEle. Sabe, que nós possássemos sempre pedir a Deus para que Ele limpe a nossa visão, para que nós possássemos olhar para o nosso irmão com amor. Nós estamos dentro de um templo, aonde tem cura, aonde tem milagre, aonde tem restauração, aonde tem renovo. E o templo, vamos se dizer que é tipo um hospital. Pessoas aqui entram feridas, são restauradas, dão destino, uns ficam, outros vão, mas aqui é um lugar de cura. Então que nós possamos ser uma igreja que muito ama, porque quem muito ama, muito perdoa, e quem muito perdoa, muito acolhe, e quem muito acolhe, muito olha para dentro da cruz de Deus. Deus, Ele olha para nós, e Ele nos perdoa,
Ele olha para nós e Ele nos acolhe. Ele olha para nós e Ele nos ama. E sabe o que nós aprendemos? Que não é gasto, não é perca de tempo derramar a nossa vida e entregar ela diante ao Senhor. Aquela mulher foi julgada, Maria de Betânia, porque ela foi derramar um vaso aos pés dele. Enquanto muitos estavam do lado dele, aquela mulher preferiu se prostrar diante dele. E ali ela foi criticada por lançar aos pés do mestre todo aquele nardo puro, caro e valioso. Mas o que era o valor de 300 dias de trabalho daquele nardo para tudo que Deus faz na nossa vida? Todos os milagres que Deus já tinha feito fisicamente. Gente, perceba que privilégio teve aquele povo de andar com Jesus, de ouvir Jesus, de ver Jesus, de tocar em Jesus. E quantas vezes eles estavam à mesa com Jesus e não valorizavam o tempo que estava ali com Jesus. Estavam preocupados só em pedir milagres. Ou então status, porque eu estou com um profeta, era o mais falado. Uns acreditavam que ele era o profeta, outros diziam que ele não era, que ele era o falso profeta, mas o nome dele era falado. E aquela mulher não. Aquela mulher não olhou nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o povo que estava lá. E ela nem pediu licença. A Bíblia não diz que ela pediu licença para adorar a Deus. E quantas vezes nós ficamos constrangidos em adorar o Senhor? Quantas vezes nós ficamos constrangidos e não aproveitamos o culto quando nós viemos para cá? Eu não vou dar glória não, porque é desnecessário. É desnecessário o quê, irmão? É desnecessário você vir para o culto e não oferecer o seu melhor para Deus. É desnecessário você vir para o culto de qualquer maneira, de qualquer jeito, entregar o seu pior para Deus, entregar o resto para o Senhor. Isso sim é desnecessário. Mas é necessário você vir entregar o seu melhor, o seu nardo. Não importa se é aquilo que você tem de mais valioso no dia, mas quem entrega no altar tem resposta. Quem muito semeia, muito colhe. Eu não falo só de semente financeira, eu falo de sementes espirituais. Eu passei uma fase da minha vida que eu plantei tanto que chegou uma hora que Deus quis me fazer colher. Eu comecei a ficar resistente com a colheita de Deus. Porque eu estava acostumada tanto a abençoar, mas eu não me permitia ser abençoada. E aí Deus deu um jeitinho de tratar comigo. Deus deu um jeitinho de me fazer ficar de pé de novo com as minhas ministrações em Deus. Deus deu um jeitinho de me apertar. Eu queria colocar um tampão no meu chamado. Eu falei, agora não. Senhor, agora não. Agora eu estou em outra fase. Agora eu preciso focar no meu trabalho. E está tudo bem focar no trabalho. Mas quem é escolhido não tem escolha. Apóstolo Paulo, ele não teve escolha. O Senhor parou ele. E se necessário for, o Senhor te para. Se necessário for, o Senhor te aperta. Se necessário for, o Senhor cria situações. Mas aquilo que Ele tem para você, você vai viver. Não tenha medo de plantar, seja plantar em oração, seja plantar em sementes na vida de pessoas, seja plantar no altar, seja plantar com o teu tempo, com a tua vida, com aquilo que você tem de melhor, que parece que é o mais simples. O teu abraço é uma plantação na vida do irmão. O teu sorriso é uma plantação. A tua honestidade é uma plantação. Não se preocupe se as pessoas são desonestas com você. Mas se você é uma pessoa honesta, o céu vai te devolver honestidade. Não se preocupe com aquilo que as pessoas lançam sobre você. Se preocupe se você está plantando num solo fértil. É o solo de Deus. E no solo de Deus nós seremos como Salmo 1, uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual nós daremos fruto na estação certa, e nenhum dos seus frutos irão cair. Nós precisamos estar exalando bom perfume
mas sendo enraizados ali no solo fértil de Deus. Porque a colheita do amor virá, a colheita do bom cheiro virá, a colheita da honestidade sobre a nossa vida virá, a colheita do perdão virá. Não se preocupe com a direita, com a esquerda, não. Se preocupe todas as vezes que você se sentir incapaz, todas as vezes que você se sentir angustiado, todas as vezes que você perceber que seu coração está ficando dividido com as coisas de Deus, não perca tempo em pedir ajuda. Existem vários apóstolos Paulos aqui nessa noite, que estão aqui para ajudar, que estão aqui para levantar, que estão aqui para não deixar de amar você, como Cristo amou a igreja. Nós somos uma igreja cheia de dons, sim, mas nós somos uma igreja de Cristo, uma igreja que prioriza a cruz, uma igreja que prioriza o amor, uma igreja que prioriza a boa e poderosa vontade de Deus na nossa vida. Eu pedi para Bel louvar um hino, e eu quero que esse hino seja a sua oração. Que se você não souber louvar ele, feche os seus olhos, mas se derrame nessa noite para o Senhor. Faça desse louvor a sua adoração e deixe que ele purifique você. Deixe que ele tire todos os tampões de Satanás da nossa vida. E deixe que ele nos traga, ainda que ele exponha as nossas marcas, mas que nós estejamos exalando o bom perfume de Cristo naquela cruz. Amém? Ao Deus que me deu tudo, meu coração, o perfume mais caro derramo aos teus pés. Se coloque de pé para o Senhor. Seja Senhor, fala ao meu espírito que esse mês é um mês que o Senhor limpará de dentro para fora. É um mês que o Senhor está limpando casas de pessoas aqui nessa noite. É um mês a qual você vai ver muitas marcas serem expostas. Marcas suas,
marcas de atitudes, marcas de pessoas próximas, mas fica tranquila, porque essas marcas serão necessárias para que o bom perfume de Cristo seja exalado sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história. Arabaia sebe de canto na pai. Arabai. Rabaia sebe de canto na pai. Há um novo tempo de Deus estabelecido sobre esse lugar. Há um novo tempo de Deus estabelecido sobre esse lugar. Há uma unção nova, há um tempo novo sobre a liderança da igreja, sobre todos nós que estamos aqui. Há um tempo de bom perfume, há um tempo de renovo, há um tempo de ajustes de Deus. Arabaia sebe de canto na ai. O mês de setembro será o mês que nós veremos frutos do mês de agosto. Arabaia sebe de canto na ai. Arabaia sebe de canto na ai. Tem pessoas aqui que serão recolocadas no lugar. Arabaia sebe de canto na ai. Arabaia sebe de canto na ai. Tem pessoas aqui que mudarão de rota. Mas não se preocupe, é só o Senhor te colocando no centro da vontade de Deus. A fragrância de Deus vai te atrair. Gleison, há um novo tempo de Deus para a tua vida. Há um tempo de honra. Há um tempo de oportunidade. Há um tempo de exaltação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Algumas coisas serão recolocadas, irão mudar alguns planos, alguns projetos, mas fica tranquilo que é o Senhor te levando para o centro da vontade de Deus. O mês de setembro, tu verás grandes milagres, porque o mês de agosto será mês de ajuste, mas o mês de setembro será um mês que tu verá grandes milagres Deus fazer na tua vida. Que Deus abençoe você. Eu agradeço infinitamente a Deus por essa oportunidade. Agradeço infinitamente a Deus pela liderança da igreja, pela vida do meu bispo, da minha bispa, do pastor Iratã e da pastora Ana, que me concederam essa oportunidade de estar aqui. Nós somos pó e cinza, mas juntos em um só propósito e um só corpo. Nós somos mais fortes e juntos nós exalamos a fumaça que agrada ao nome daquele que está acima de todo nome. Aplauda ao Senhor dos Exércitos. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa de um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Graça e paz, comunidade. Amém? Não precisa nem se assentar, a gente já está encerrando. Louvamos a Deus pela vida da Maria. É sempre um instrumento de Deus aqui nessa casa. Eu quero passar alguns avisos importantes. Esse mês tem sido um mês
bastante movimento, né? De muito culto, muito trabalho, muito evento na comunidade. E o nosso primeiro evento aí, ó, que eu quero falar, né? É o Congresso Kids Conectados com Jesus. Eles estão vendendo a camiseta e hoje é o último dia, tá? Deixa eu dar uma palavrinha pastoral para vocês. Participe das coisas da igreja, tá? Eu não tenho filho pequeno, sou apenas o pastor da igreja, mas já encomendei 2 camisetas, uma para mim, para minha esposa. Aí eu dei uma de presente para um garoto. Abençoe alguém, vista a camisa da comunidade, participe do congresso. Ah, pastor, não tem filho pequeno, mas vem celebrar aqui. Eu já tive filho pequeno, eu sei como que isso é importante. Então, nós teremos aí agora, ó, tá chegando já, apenas R$23 a camiseta. É só procurar aí a Simone, tem uma equipe aí. Quem mais, Simone, pode procurar? A Simone, a Daiane, procura o pessoal, faz aí. Vem todo mundo de camiseta. Que bom seria que nós estivéssemos na igreja toda, a comunidade inteira com a camiseta do congresso. Vai ficar top, né? Desse evento aí, Conectados com Jesus. Será aí uma bênção, com certeza. E muitos pais aqui ficaram muito felizes com seus filhos. Temos aí também um encontro, né, dos jovens no dia 23/8. O ônibus vai sair aqui da... Deixa eu pegar minha colinha aqui para não errar. Às 12 horas. Não é isso, Gleice? Gleice, está por aí, não é isso? Está confirmado? 12 horas em ponto o ônibus vai sair. Não é 12h20 nem 12h30, né? Então, fechou. Próximo. Próximo sábado agora. Cadê as meninas? Olha. Eu vou ser obrigado a estar aqui, porque eu tenho que trazer minha esposa, né? Não tem jeito. A gente mora longe, não dá para trazer e voltar para casa, né? Então, próximo sábado aí teremos o Papo de Eva, né? Dá para voltar aí? O pessoal está acelerado, foi muito rápido, né? Tá aí, a paleta de cores, a sugestão aqui no painel, né? Já grava aí, amor, para a gente não ficar fora, tá? Da paleta de cores. Eu não gosto de... Olha, não fala isso. Faz um tempo que eu não coloco aquela minha polo rosa. Eu vou colocar ela, porque o pastor Genival falou que eu estava, né? Estava elegante? Obrigado, pastor. Vou colocar ela no sábado, tá bom? Então tá aí a sugestão de paleta de cores aí, tá bom? Voltou? Deixa eu ver. Papo de Eva, paleta de cores. Eu quero falar sobre a campanha, sobre a nossa parte social da comunidade. Nosso irmão Rodolfo está enfrentando algumas dificuldades e ele está precisando da nossa ajuda. A nossa ação social aqui, ela atende algumas famílias e hoje o estoque está bem defasado, né? Amor, pelo amor de Deus, vamos nos lembrar de também entrar nessa daí, porque a gente às vezes esquece, a gente lembra quando está na igreja. Eu não sei como você vai fazer, mas põe na porta, põe a chave do carro em cima, faz alguma coisa. Eu vou buscar uma estratégia também, eu quero participar. Então, o Rodolfo está precisando muito da nossa ajuda, a nossa ação social da igreja precisa da sua ajuda, então não deixe de trazer a sua contribuição. E também no próximo dia 29/8, se você apontar a sua câmera para esse QR Code, você vai ter aí as informações de como fazer inscrição para o nosso discipulado que acontece todas as últimas sextas-feiras do mês, aqui na comunidade, às 20 horas, tá bom? Você não espere ter problema no casamento para ser orientado, instruído sobre o que você deve fazer. Venha fazer uma prevenção, tá bom? Maria, muito obrigado, Deus te abençoe. Você viu aí? Falei, Maria, você está em casa. Ela, pastor, eu estou tremendo, pastor, né? Mas é uma responsabilidade, a gente sabe, subir nesse altar não é fácil mesmo, para ninguém. Estar diante do povo de Deus, ser um porta-voz de Deus, é uma responsabilidade muito grande, Maria. Não é só sua, não, é de todos nós. Mas nós louvamos a Deus pela sua vida. Quem aqui foi abençoado com essa ministração de hoje aqui? Amém? Vamos agradecer a Deus. Quem nos visita aqui pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem um jovem casal ali. Tem mais outra jovem aqui. Como é que a gente recebe aqueles que nos visitam, queridos? Sejam bem-vindos! Deus abençoe! Louvamos a Deus pela sua vida. Essa é a nossa casa, a nossa família. As portas estão abertas. Voltem sempre que vocês quiserem, acharem necessário, quiserem estar conosco. Essa casa é a nossa casa e pode ser a casa de vocês também, tá bom? Alegrou muito o nosso coração a presença de vocês aqui. Deus abençoe, tá bom? Vamos para casa? Vamos orar? Vamos agradecer? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui nessa noite.
Graças te damos, ó Deus, porque a cada culto, a cada reunião do teu povo, da tua igreja nesse lugar, é um momento em que o Senhor trata conosco, é um momento em que o Senhor nos ensina, é um momento em que o Senhor nos corrige, é um momento em que o Senhor, ó Deus, nos projeta para um novo tempo. Ó Deus, desafios enormes estão chegando para nós, e eu tenho certeza que o céu não se engana, o céu não perde tempo, o céu tem pressa, e nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, cientes de que fomos chamados por Ti para essa grande obra, Senhor. Conte conosco, continue, ó Deus, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Agora retornaremos para nossas casas. Não saímos da Tua presença, porque da Tua presença não saímos nunca. O culto nunca termina, Senhor. O culto é 24 horas, Senhor. Mas agora estaremos retornando para os nossos lares. Guarda, Senhor, os Teus filhos, desde aqueles que vão para perto ou que vão para mais longe. Quem vai pegar a rodovia, guarda, Senhor, a parte mecânica, hidráulica dos veículos. Livra os Teus filhos de todo o mal. Leva eles para casa em segurança. Dê a eles uma noite renovadora, Senhor. Que o sono do justo seja desfrutado por todos eles. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, não somente agora, mas para todo sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe, bom retorno.